Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Amados, quando eu me lembro da história de José, da história de Abraão, da história de Jacó, eu consigo perceber algo em comum. São pessoas que Deus levou para um lugar bem longe, para que ele pudesse desenvolver um trabalhar diferente e para que ele pudesse honrar. Às vezes, Deus precisa tirar a gente da nossa zona de conforto, do nosso ambiente ali, né, que para nós é seguro, para nos levar para uma determinada situação, para tratar com o nosso caráter. Porque a gente só cresce realmente quando a gente está em constante desenvolvimento. Quando a gente está parado no mesmo lugar por muito tempo, a nossa natureza humana, ela tem uma capacidade de se adaptar e se acomodar, né, naquela determinada situação. Entenda, José era o filho mais amado. Por mais que ele sofria ali alguns bullying, né, dos seus irmãos, ele era o filho mais amado do seu pai. Jacó estava ali, na condição de filho, né, não era o primogênito, mas estava ali, poderia realizar seus sonhos, talvez não alcançaria a total plenitude do que o seu irmão, por seu irmão ter direito à primogenitura, mas ele estava ali, né, perto de seu pai, de sua família, de seu convívio familiar. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Abraão também estava ali, perto de sua família. Mas as promessas que Deus tinha na vida deles era algo muito maior. Era algo que necessitasse de um ato de coragem. Era algo que necessitasse de colocar a mão na massa e exercer muito trabalho para conseguir. Eu sei que tem pessoas que o trabalhar de Deus na vida delas é muito rápido e às vezes nem requer tanto esforço. Mas é porque Deus sabe o que cada um suporta. Tem pessoas que suportam ser mais provadas. Já tem pessoas que não suportam tanta provação. Isso não é porque Deus faz acepção de pessoas ou Ele dá um tratar especial para uns e não dá para os outros. Não, mas é porque Deus sonda o coração. Mas uma coisa eu também tenho a certeza: quanto mais Deus prova, mais Deus honra. Quanto mais Deus cobra, mais Ele dá. Porque Ele sabe a capacidade daquela pessoa que ela tem de receber. Amados, José, olha o milagre extraordinário que Deus fez na vida de José. Tudo bem, ele sofreu, ele não ficou no convívio de sua família, ele perdeu contato com seus familiares durante muitos anos, ele foi vendido como escravo, mas olha quem ele se tornou depois. Se ele tivesse continuado no conforto de sua casa, no conforto dos braços do seu pai, ele teria sido apenas mais um filho de Jacó, mais um dos seus irmãos. Mas ele não, ele se tornou governador do Egito. E o propósito que Deus tinha na vida de José, não era só honrá-lo, não era só prosperá-lo, não era só levantá-lo forte por conta das humilhações que ele passava, mas era também usá-lo como um fator principal de salvação daquele povo naquela época. Porque haveria de vir tempos de fome e Deus ia dar uma sabedoria para ele em como administrar os recursos do Egito para que a terra não passasse fome, para que as pessoas tivessem o alimento nos dias de seca. O propósito de Deus nunca é só abençoar, nunca é só te honrar, nunca é só te levantar e diante dos teus opressores, diante dos teus humilhadores, diante dos seus acusadores. O propósito de Deus é sempre salvar vidas. Deus não é como a gente, que tem o objetivo apenas de nos autopromover. Não. O objetivo de Deus é sempre o reino dele. É sempre as vidas. Resgatar e salvar vidas. Aleluia. Aonde eu quero chegar com essa mensagem de hoje? Quando eu acordei hoje, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Amados, nós passamos por provações. Nós passamos por tempestades, mas é porque Deus precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Ele precisa nos tirar dos locais onde nós nos acomodamos e criamos uma dependência. Tem lugares que nós criamos dependência emocional, tem lugares que nós criamos dependência financeira. Às vezes a gente cria dependência financeira de algumas pessoas. Às vezes a gente cria dependência física,
dessas pessoas, sempre a gente recorre a elas, estamos tão acostumados a ter essa ajuda, que quando a coisa aperta, a primeira pessoa que a gente recorre é ela. Ou ao dinheiro, ou a uma carona, ou alguma coisa, seja mais simples que for. O que Deus está querendo dizer é que nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque muitas vezes nós falhamos na nossa fé. Nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em pessoas, em coisas e não em Deus. Nós colocamos a nossa esperança em trabalho, em portas de emprego, e quando elas se fecham, a gente se desespera e acha que o mundo acabou. Nós colocamos a nossa dependência emocional, a nossa dependência de alegria, de felicidade em pessoas. E quando aqueles relacionamentos, eles fecham aquele ciclo, eles se encerram, a gente falta morrer porque estávamos totalmente dependentes daquela pessoa, da presença daquela pessoa na nossa vida. E se tem uma coisa que eu aprendi, amados, que a nossa total dependência tem que vir somente de Deus. Porque Ele não falha, porque Ele é constante, porque o seu amor e a sua ajuda e o seu apoio é eterno. E as pessoas, elas falham com a gente. Muitas vezes nós falhamos na fé, porque todas as vezes que a gente precisa de um socorro, de uma ajuda, a gente recorre a pessoas, a situações e não a Deus. Não estou dizendo que você não pode contar com ninguém. Não estou dizendo que você não pode pedir ajuda para ninguém. A palavra do Senhor fala que o dever da igreja é lavar os pés uns dos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros. Mas tem determinadas situações, amados, que a gente tem que contar só com Deus. Tem determinadas situações que a gente tem que recorrer só a Deus. E parar de ficar recorrendo às pessoas. E é por isso que muitas vezes nós continuamos sendo humilhados, continuamos, perdão até a expressão de falar, levando na cara, como diz o ditado popular. Por quê? Estamos sempre recorrendo a essas mesmas pessoas, quando na verdade era para recorrer somente a Deus. Era para confiar e esperar somente em Deus. Era para entender que o apoio, o socorro ia vir só de Deus. Mas a gente continua. Essa palavra é para mim também. Nós falhamos na fé. Deus tem falado coisas grandiosas, Ele tem provado o seu amor, Ele tem dado seus sinais maravilhosos de que Ele é conosco, de que Ele é o nosso sustento, de que Ele é o nosso alimento, mas muitas vezes a gente ainda falha na fé. E todas as vezes que a coisa aperta, a gente quer recorrer a outras pessoas. Essa exortação é para mim também. E quando eu leio aqui a palavra do Senhor em João 6:16, eu vejo aquele momento que os discípulos, eles estavam sobre o mar. E eles estavam ali, de repente as ondas começaram a se agitar, Jesus não estava com eles. E as ondas começaram a ficar fortes, o vento soprava e o barco queria virar. E eles começaram a se aterrorizar. Mas eles acabaram avistando, Jesus vindo, andando de longe em direção ao barco, e eles ficaram possuídos de temor. Só que Jesus falou para eles: não temas, sou eu. Jesus entra no barco e leva eles em segurança até o destino deles. Quando eu leio essa passagem, eu entendo que por alguns momentos a gente vai ter a sensação de que Jesus não vai estar no barco. A gente vai ter a sensação de que a gente vai estar sozinho. A gente vai olhar para as direções e a gente não vai encontrar ajuda. A gente não vai encontrar soluções. Mas Jesus sempre estará lá. Mesmo que os seus olhos não possam ver, Ele sempre estará lá. Os discípulos não estavam sozinhos. Naquele momento daquele barco, aparentemente eles não tinham com quem contar. Porque quando Jesus estava dormindo no barco, naquela outra passagem, por mais que eles se aterrorizaram de medo, eles ainda sabiam que Jesus estava lá. Só que essa situação é diferente. Jesus não estava com eles. Eles estavam sozinhos. Vai ter momentos que você vai se sentir assim, sozinho. Mas eu te garanto uma coisa. Vale muito mais a pena depender de Deus do que colocar a solução dos seus problemas na mão de pessoas. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é falho. Ele te ajuda hoje, mas ele depois, amanhã, ele está jogando na sua cara. Ele te ajuda hoje, mas depois, amanhã, ele está cantando vanglória. Ele está contando para pessoas o que ele fez por você. Que se não fosse ele, você teria ficado numa situação muito pior. O ser humano é assim. Agora, quando você conta com Deus, não. Deus não joga na sua cara. Deus não fica contando vanglória para ninguém. Deus não fica ajudando com a mão e mostrando com a outra, não. Tudo fica em secreto, o que Deus faz.
Aleluia, porque Ele sabe que tudo que Ele faz é só para honrar e glorificar somente o nome dEle. Deus está falando com pessoas aqui, eu não sei por que eu comecei essa palavra hoje, mas essa palavra, ela esquentava o meu coração quando eu me arrumava hoje cedo, e o Senhor falava: filha, dependa só de mim, dependa só de mim, dependa só da minha palavra, dependa só do meu reino, dependa só da minha justiça. Não coloque a sua fé em pessoas que não podem te ajudar. Fale isso no Orando a Palavra para os meus filhos, não colocarem esperança em outras pessoas, porque elas podem se frustrar, elas podem se decepcionar, elas podem acabar se envolvendo em encrencas, em problemas muito maiores. E eu, em espírito de adoração, eu falei: é verdade, Senhor. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu não confiei em Ti. Me perdoa por todas as vezes que eu recorri a outras pessoas primeiramente e não a Ti. Me perdoa por todas as vezes que eu não tive paciência de esperar o Teu tempo e eu acabei indo na frente recorrendo a outras pessoas para tentar resolver o meu problema. Me perdoa, Senhor. E que nessa manhã você possa ter esse entendimento de que o seu sustento, o seu mantimento, ele vem da parte de Deus. É Deus que está no controle da tua vida. É Deus que abre porta, é Deus que fecha porta. É Deus que dá a cura. É Deus que manda a provisão, manda o sustento. É Deus. É Deus. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Saia da zona de conforto. Saia do meio da tua parentela, do teu comodismo, do lugar onde você sempre acha abrigo que muitas vezes pode estar atrapalhando o seu crescimento. José, para que ele pudesse crescer e se tornar quem ele se tornou, Deus precisava tirar ele dos braços do seu pai. Enquanto ele continuasse sendo o menino do papai, ele nunca ia crescer. Quantos jovens a gente vê hoje que não tem maturidade, que não tem responsabilidade, porque não saem do seio de suas famílias, não vão à luta, não vão trabalhar, não vão colocar a mão na massa, tem tudo na mão. Deus não quer que criamos dependências assim. Deus quer que você vá à luta, que você faça acontecer os seus sonhos. Deus quer que você crie a sua própria sorte, dependendo somente de Deus. Quando a gente aprender isso, de uma vez por todas, não vai faltar. O sustento não vai faltar, o mantimento não vai faltar a cura, não vai faltar o remédio, não vai faltar nada. Não vai faltar absolutamente nada. Mas nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. E a gente percebe que quando Ele está conosco, Ele entra no nosso barco e Ele nos leva em segurança até o nosso destino. Deus está falando hoje comigo e com você. Eu te levarei a um destino seguro. Eu te darei a provisão. Eu te darei o sustento. Eu te darei o mantimento. Oh, decanta lá, basúria. Mas pare de confiar em homens. Pare de confiar em coisas terrenas que hoje tem e amanhã não existem mais. Confia em mim. Confia em mim. Deus está falando, porque independente de tempos ou épocas, independente da economia, independente do cenário caótico que esteja lá fora, eu favoreço você, eu honro você, eu levanto você, eu prospero você. Oh, glória, glória, glória. Eu posso sentir forte a presença de Deus. E eu tenho certeza que Ele está falando com pessoas aqui. Vamos começar o nosso dia louvando ao Senhor. Vamos começar o nosso dia exaltando ao Senhor. Vamos começar o nosso dia colocando a nossa confiança nele. Tudo vem por meio dele, é para ele. Aleluia. E ele vai nos honrar, eu tenho certeza. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos decepcionar. Você crê nisso? Então diga: eu creio. Então vai à luta, põe a mão na massa, trabalha, corre atrás. Deixa Deus agir e não fique correndo atrás das pessoas para tentar resolver os seus problemas. Deixa nas mãos de Deus e Ele vai resolver do jeito certo e da forma certa. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu espero que tenha falado com você, que você tenha um dia de paz, um dia de bênção, de alegria e de vitória. E amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei aqui novamente com mais um Devocional da Manhã junto com você. Compartilhe essa palavra, deixe a mensagem de Deus chegar também a outras pessoas. Fique na paz.